Olá, meu amado, minha amada, você que está aqui comigo nessa aula de número 4 da nossa série de mensagens A Noiva Triunfante. E o título desta mensagem é A Parábola do Grande Campo. Que a glória de Deus se estabeleça na sua vida e que você possa, em nome de Jesus, triunfar nesse tempo. Vamos lá? Um grande proprietário adquiriu um grande campo para estabelecer uma visão. Esse proprietário enfrentou todas as oposições que existiam contra o avanço e o desenvolvimento desta visão. Lutou, enfrentou e suou sangue para estabelecer e conquistar o direito sobre este grande campo. Assim, ele estabeleceu o projeto para a construção e expansão do modelo destinado para aquele campo. Ele também estabeleceu pessoas para cuidar, vigiar, trabalhar e ocupar todo o campo de acordo com o modelo estabelecido. Esse proprietário mostrou e deixou instruções de como deveria ser dado andamento nos processos para que o modelo fosse estabelecido. Ele deixou as garantias para pagamentos, os investimentos necessários, os planos e indicações prontas, e um roteiro com as diretrizes e princípios fundamentais, bem como uma diversidade de ferramentas, maquinários e toda a infraestrutura necessária para que esse grande campo se tornasse na visão. Entre as instruções, o grande proprietário deixou claro que haveria oposições ao avanço e toda sorte de artimanhas contra o avanço e o desenvolvimento dessa visão, pois o empreendimento tinha o objetivo de restaurar a paz, a identidade e a produtividade, gerando bem-estar e uma vida plena para todos. Deixou claro que haveria grileiros e tentativas de invasão daquela terra riquíssima, mas que eles não deveriam se preocupar porque tudo já estava certo, com todo o suporte jurídico que garantia a permanência e os direitos de eles trabalharem e executarem o projeto. Inclusive, que eles poderiam e seriam beneficiados dos recursos deste trabalho, desses avanços e do desenvolvimento. E os alertou para que não permitissem que esses grileiros invasores se aproximassem, derrubassem as cercas, ultrapassassem os limites e que não fossem ingênuos diante das influências que poderiam vir para roubar e tirá-los da terra, parar o trabalho e matar e destruir o trabalho que já havia sido empreendido. A pergunta, então, que fica diante desta parábola é: quando o proprietário voltar, como estarão as condições desse campo quando ele vier acertar as contas? E aqui estamos diante desta pergunta, porque foi exatamente o que Jesus conquistou e as instruções que ele nos deu. Eu quero elencar alguns pontos para que você então preste atenção e você possa, pensando como noiva triunfante, que o teu rei conquistou já esse grande campo e nos deu tarefas e ferramentas para executar, como vamos executá-las até a sua volta. Ok? Número 1, o grande chamado do Senhor. Ele chamou você para ser noiva triunfante dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A igreja triunfante, quando ela então atender ao chamado de Jesus e deixar Jesus com a sua estratégia, com os seus apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e todos os outros demais talentos que ele elegeu para compor e edificar o corpo de Cristo nessa terra, quando você chama ele para o centro da vontade desta igreja, você entende e vai ser uma noiva triunfante. Então você tem que entender que o Senhor um dia te escolheu e ele te chamou. Um dia ele bateu a sua porta e você abriu. Então deixe ele cear contigo em nome de Jesus. Esse mesmo Senhor que te chamou, ele te deu uma missão. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Antes de Jesus subir, então, ele nos deu a ordenança que devemos, assim como ele nos chamou, ele também chamou outros. E aquele a quem ele chamou primeiro tem a responsabilidade de discipular e de ensinar aqueles que chegaram depois, para que ambos juntos possam praticar os ensinamentos da palavra de Deus, as ordenanças, cultivar o campo e termos uma boa colheita para quando ele voltar, nós desfrutemos da presença dele ali numa mesa farta e apresentemos ali o fruto do nosso trabalho. Número 3, ele não apenas falou qual era a missão, mas ele enviou. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus, então, ele não nos manda sozinho. Ele cumpre a promessa de o quê? Enviar o Espírito Santo de Deus para, em nós e através de nós, fazer a obra proposta pelo Pai. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ser testemunhos de Jesus é praticar o que ele praticaria nos nossos corpos e termos o resultado que ele já obteve na cruz. Ou seja, ele conquistou na cruz o triunfo, a consumação, o final da nossa vitória. E nós precisamos, no tempo de hoje, testemunhar com essas atitudes e também sermos mais que vitoriosos. Então, ele não basta nós fazermos com boa intenção ou fazermos porque achamos isso ou aquilo. Não, nós devemos fazer como ele faria. E o Espírito Santo está disponível a nós para nos ensinar tudo o que devemos fazer. Não faça nada sem antes consultar o Espírito Santo e ele lhe der uma palavra, a palavra de Deus que está escrita na Bíblia, para você confirmar se foi Deus quem o falou mesmo. Número 4, o sim. Também todos aqueles que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ainda em Lucas 9:62, ele diz, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus, para você dizer o sim para o reino de Deus, você tem que dizer o não para a tua vida passada, para os teus ensinamentos passados, para o teu achismo e você praticar o quê? O que a palavra de Deus diz. Então, antes de dizer o sim para o Senhor, você tem que renunciar tudo o que você adquiriu até hoje, em conhecimento, em propriedades, em famílias. Olha o que ele diz aqui, tem que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos. Na nossa cultura, nós não precisamos fazer isso, mas existem culturas em que quando uma pessoa diz sim para o Senhor, a família abandona. E quando a família abandona, a igreja, ela abraça, ela acolhe, ela ama, ela envia. Então, se você disse o sim para o Senhor e não disse o não ainda para as coisas deste mundo, está na hora de você fazer isso para que você seja também parte da noiva triunfante que vai subir com ele. Número 5, o cumprimento, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer que nós vamos até a igreja ou qualquer outro lugar para cantar somente ali. Não, nós devemos adorar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa atitude, no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no campo da política, na educação, no entretenimento, no futebol, no esporte, aonde nós estivermos, nós devemos cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas e sermos assim testemunhas do seu poder. Amém? Número 6, a volta. Atos 1:11 diz que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que está dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Ou seja, da mesma forma que Jesus ele esteve aqui na terra e subiu, ele vai voltar para buscar esta igreja triunfante. E não pensa que a igreja estará acuada com medo. Muito pelo contrário, ela estará forte, valente, avançando
protestando contra o mal, denunciando o mal e sendo valorosa e não deixando que nada entre no campo que Ele nos deu, da herança que Ele nos deu, da certeza da nossa salvação. A tua mente é herança do Senhor para aqueles que estão à sua volta. Guarde a sua mente com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele enviou o Espírito Santo para estar convosco e Ele voltará para te buscar em nome de Jesus. E haverá então uma grande, para encerrarmos, haverá uma grande celebração na volta de Jesus, quando estivermos com Ele. Lá em Apocalipse 19, os versículos de 7 a 9 diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro, de Jesus, com a sua noiva triunfante, vestida de linho branco, fino. Subiremos com Ele, está chegando essa hora, meu amado. Oh, glória a Deus! Então vamos conquistar os corações das pessoas que estão à nossa volta. O mundo está dividido entre o certo e o errado, entre aquilo que presta e aquilo que não presta. Aquele que está sujo está se sujando mais ainda, mas aquele que está limpo está se limpando cada dia mais. Que nós sejamos esses que estamos o quê? Com as lamparinas acesas, cheias de azeite do Espírito Santo, e que possamos com as nossas vestes brancas subir e nos encontrar com o noivo, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já se vestiu, pois foi-lhe dado de vestir um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E o que são atos de justiça dos santos? É a nossa obediência à palavra de Deus. Isso nos torna o quê? Uma noiva linda e preparada para Ele. E aí o anjo então disse a João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ele está perto para nos levar. Que possamos levar o máximo de pessoas que estão ao nosso lado, pregando, se preciso for, usando palavras para vida eterna, e que em nome de Jesus esta unção da palavra ministrada nesta série de mensagens possa te encorajar a vestir nesse tempo a sua veste branca para se encontrar com o seu noivo. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro: você é igreja triunfante, a noiva triunfante de Jesus nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.